Eu sou a advogado da minha mãe, disse o menino autista ao juiz. Algo incrível aconteceu. O menino sabia mais de direito de que muitos advogados renomados. A sala de audiências do Fórum de Justiça estava gelada naquela manhã de terça-feira. Ana Luísa segurava a mão do filho, Gabriel, com tanta força que seus dedos estavam brancos. O menino de 12 anos balançava levemente o corpo para frente e para trás. Um movimento repetitivo que o acalmava quando a ansiedade tomava conta dele. Gabriel era autista. Diagnosticado aos 3 anos, ele crescera num mundo que muitas vezes não o compreendia. Mas sua mãe sempre esteve ali, como um escudo protetor contra as tempestades da vida. Agora, ironicamente, era ela quem precisava de proteção. Caso número 41782, Ana Luísa Ferreira versus Construtora Almeida e Associados. Anunciou o oficial de justiça com voz monótona. Ana Luísa levantou-se trêmula. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar nas últimas semanas. A vida tinha desabado sobre ela como um prédio mal construído. E era exatamente sobre um prédio mal construído que tratava aquele processo. 3 meses antes, o apartamento que ela havia comprado com as economias de uma vida inteira desmoronou parcialmente. O empreendimento, Residencial Bela Vista, era seu sonho realizado depois de 15 anos trabalhando como costureira. Um lugar seguro para criar Gabriel, longe do aluguel que consumia metade do seu salário. Mas o sonho virou pesadelo quando rachaduras começaram a aparecer nas paredes apenas 2 meses após a mudança. Quando a varanda cedeu durante uma tempestade, Ana Luísa e Gabriel escaparam por pouco. Eles estavam na sala quando ouviram o estrondo. A perícia confirmou falhas graves na construção, materiais inadequados, projeto fora das normas técnicas. Do outro lado da sala, o advogado da construtora ajeitou o terno italiano impecável. Doutor. Marcelo Tavares era conhecido nos círculos jurídicos como o Tubarão. Nunca perdia um caso, não importava quão óbvio fosse o erro do cliente. Seu escritório ocupava 3 andares em um dos prédios mais caros da cidade. Ele olhou para Ana Luísa com um sorriso condescendente. Uma costureira sem advogado tentando processar uma das maiores construtoras do estado. Seria quase divertido se não fosse tão patético. Excelência, começou o doutor. Tavares com voz aveludada. Esta ação é claramente infundada. Minha cliente seguiu todas as normas técnicas. A senhora Ana Luísa assinou o contrato ciente das condições do imóvel. Além disso, ela mesma admitiu em depoimento que fez pequenas reformas no apartamento antes do incidente. É óbvio que as intervenções inadequadas causaram o problema. Ana Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo era mentira. Ela havia apenas pintado as paredes e trocado uma torneira. Mas como provar? Como lutar contra advogados que transformavam a verdade em algo irreconhecível? A senhora tem representação legal? Perguntou o juiz, um homem de aproximadamente 60 anos, com óculos na ponta do nariz. Eu não consegui, excelência. Ana Luísa mal conseguia falar. Procurei vários advogados, mas todos pediram valores que eu não tenho. Gastei tudo o que tinha no apartamento. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas pessoas balançaram a cabeça com pena. Outras desviaram o olhar, constrangidas. Dr. Tavares aproveitou o momento. Excelência, sem a devida representação legal e considerando a fragilidade das alegações da autora, solicito que o processo seja extinto sem julgamento de mérito e que a senhora Ana Luísa seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios por litigância de má-fé. Ana Luísa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Litigância de má-fé? Ela poderia ser condenada a pagar para quem destruiu seu sonho? Foi quando Gabriel soltou a mão da mãe e deu um passo à frente. Eu sou o advogado dela, disse o menino, com aquela voz característica, sem variações de tom, olhando fixamente para um ponto acima da cabeça do juiz. Silêncio absoluto tomou conta da sala. Dr. Tavares soltou uma risada curta e desrespeitosa. Excelência,
Isso é um desrespeito ao tribunal. A criança... Eu não sou advogado formado, interrompeu Gabriel, ainda sem fazer contato visual com ninguém, suas mãos agora entrelaçadas numa postura rígida. Mas o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. O artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015 diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Minha mãe tem o direito de ser ouvida. Ela tem o direito de apresentar suas provas. E eu conheço a lei o suficiente para ajudá-la a fazer isso. O juiz tirou os óculos lentamente. O oficial de justiça parou de datilografar. Todos os olhos estavam fixos naquele menino magro, de cabelos desalinhados, que acabara de citar artigos da Constituição e do CPC com precisão cirúrgica. Ana Luísa estava paralisada, dividida entre o orgulho e o medo do que viria a seguir. Doutor. Tavares recuperou-se rapidamente. Excelência, isso é inadmissível. Um menor, ainda por cima sem capacidade legal. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Seus olhos estudavam Gabriel com interesse genuíno. Jovem, qual é o seu nome? Gabriel Ferreira Santos. Tenho 12 anos e sou autista. Desde os 7 anos, estudo direito. É meu interesse especial. O termo interesse especial era conhecido no espectro autista, aquela paixão intensa e focada que algumas pessoas autistas desenvolvem por temas específicos. Para Gabriel, enquanto outras crianças brincavam de videogame, ele decorava códigos jurídicos. Isso é um circo! Explodiu Dr. Tavares. Excelência não pode permitir? O juiz bateu o martelo uma vez, seco. Dr. Tavares, controle-se. Então, voltou-se para Gabriel. Filho, eu admiro seu conhecimento e sua coragem. Mas o exercício da advocacia exige não apenas conhecimento da lei, mas também habilitação legal na OAB. Você entende isso? Entendo, Excelência. Mas o artigo 5º, inciso LX4 da Constituição, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Minha mãe tem direito a um defensor público. Ela solicitou, mas não foi designado ainda. Enquanto isso, ela não pode ficar sem defesa. Estou apenas exercendo o direito ao contraditório e à ampla defesa que... Aquele menino não era normal, pensavam todos ali. Não normal no sentido estatístico. Ele era extraordinário. Dr. Marcelo Tavares sentiu algo que não experimentava há anos. Incerteza. Aquele menino autista não apenas conhecia a lei, ele a entendia com uma profundidade que poucos advogados demonstravam. Mas não podia demonstrar fraqueza. Sua reputação estava em jogo. Excelência, disse recuperando a compostura. Por mais tocante que seja essa cena, não podemos transformar um tribunal em teatro. O garoto não tem capacidade postulatória. Sem OAB, não há representação válida. Ponto final. O juiz, Dr. Henrique Drummond, tamborilou os dedos na mesa. 35 anos de magistratura lhe ensinaram que a lei nem sempre era justa, mas também que às vezes a justiça encontrava caminhos inesperados. Gabriel, disse o juiz com voz mais suave. Você mencionou o direito à defensoria pública. A solicitação foi feita quando? Gabriel fechou os olhos por um momento, acessando a memória fotográfica que era outra característica sua. Dia 15 de agosto, há 42 dias. Protocolo 2847, DP. Até hoje sem resposta, violando o princípio da razoável duração do processo previsto no artigo 5º, inciso LX8 da Constituição Federal. Ana Luísa observava o filho com os olhos marejados. Ela sabia que Gabriel era especial, mas nunca imaginara que aquelas horas intermináveis que ele passava lendo livros jurídicos pudessem se tornar sua salvação. Enquanto outras mães preocupavam-se com seus filhos passando tempo demais em telas, ela se preocupava com Gabriel lendo volumes e mais volumes de códigos e jurisprudências. O juiz checou o sistema. Gabriel estava correto. O pedido estava ali,
esquecido na pilha interminável de processos da defensoria. Doutor Tavares, disse o juiz, vou fazer o seguinte. Vou adiar esta audiência por 30 dias para que a autora possa ser devidamente representada. Vou oficiar a Defensoria Pública para que priorize este caso. Parecia uma vitória, mas Dr. Tavares sorriu. 30 dias eram uma eternidade para quem não tinha onde morar. Ele conhecia o jogo. Excelência, considerando o adiamento, renovo o pedido de extinção. A autora claramente não tem condições de prosseguir com a ação. Além disso, gostaria de registrar que a construtora, em sua generosidade, está disposta a fazer um acordo. Devolveremos 50% do valor pago pelo apartamento, desde que a senhora Ana Luísa desista da ação e assine um termo de quitação total. Ana Luísa havia pago R$250 mil no apartamento. Todas as economias de 15 anos de trabalho. 50% seria 125 mil. Mas ela não teria casa, não teria seu sonho, e a construtora continuaria livre para fazer a mesma coisa com outras famílias. Não. Gabriel falou antes que a mãe pudesse responder. O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé. O artigo 186 diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. A construtora causou danos materiais e morais. 50% é uma ofensa. Dr. Tavares perdeu a paciência. Escute aqui, garoto. Sei que você decorou uns artigos de lei, mas isso não é uma brincadeira de criança. Sua mãe não tem dinheiro, não tem advogado, não tem testemunhas. Vocês estão morando onde agora? Na casa de parentes? Dividindo um quarto? Ele fez uma pausa cruel. Enquanto isso, meu cliente tem os melhores peritos, as melhores testemunhas e recursos infinitos. Vocês vão perder. E quando perderem, sua mãe vai ter que pagar custas processuais e honorários. Ela vai sair devendo mais do que tem. Aceite a oferta. O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Ana Luísa começou a chorar baixinho. Gabriel permaneceu imóvel, mas seus dedos começaram a tamborilar levemente contra a perna. Um sinal de que estava processando muita informação e emoção simultaneamente. Dr. Tavares. A voz do juiz estava gelada. Controle o tom. Estamos em um tribunal, não em um interrogatório policial. Peço desculpas, Excelência. Apenas estou sendo realista. Dr. Tavares ajeitou o terno. A verdade é dura, mas necessária. Gabriel levantou o rosto. Pela primeira vez, seus olhos encontraram os do advogado por uma fração de segundo antes de desviar. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade diferente. Ainda monótona, mas havia aço nela. O senhor conhece o caso Pó de Ouro julgado pelo STJ em 2018? A construtora também ofereceu acordo. Também disse que a família não tinha provas. Também tinha peritos caros. Perdeu. Foi condenada a pagar indenização integral mais danos morais. O senhor conhece o artigo 927, parágrafo único do Código Civil? Diz que haverá obrigação de reparar o dano quando a atividade desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Construir prédios é atividade de risco. A responsabilidade é objetiva. Não precisa provar culpa. Só precisa provar o dano e o nexo causal. E nós temos laudos, fotografias e o relatório da perícia que o próprio município fez. Dr. Tavares piscou. O garoto estava citando jurisprudência do STJ. E estava correto. Excelência. Gabriel continuou, virando-se para o juiz. Solicito que não seja aceito o pedido de extinção. Solicito também que seja deferida a tutela de urgência para que a construtora seja obrigada a fornecer moradia adequada para minha mãe até o fim do processo. O artigo 300 do CPC autoriza a tutela quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Estamos morando de favor, Excelência. Numa casa com umidade.
Isso afeta minha saúde e a dela. O juiz olhou para os autos. Era verdade. Havia um laudo médico recente indicando que Gabriel estava com crises alérgicas devido às condições precárias da moradia atual. Dr. Tavares, gostaria de se manifestar sobre o pedido de tutela? O advogado estava suando. Aquele menino autista estava transformando o que deveria ser um processo simples em uma batalha real. Excelência, não há elementos para tutela. E reitero, o garoto não pode fazer petições. Ele não é advogado. Mas ele pode me informar o que precisa, interveio Ana Luísa, encontrando coragem na coragem do filho. E eu posso pedir. Eu peço, Excelência. Peço a tutela. Peço mais 30 dias. E peço justiça. O juiz respirou fundo. Olhou para aquela mãe destruída e para aquele menino extraordinário. Olhou para o advogado prepotente e seus argumentos técnicos frios. E tomou uma decisão. Defiro os 30 dias. Ofício para a defensoria será expedido hoje com caráter de urgência. Quanto à tutela de urgência, darei minha decisão em 48 horas após analisar melhor os autos. Audiência encerrada. Quando saíram do tribunal, Ana Luísa abraçou Gabriel apertado. Ele ficou rígido. Não gostava de ser tocado de surpresa, mas não se afastou. Por que você fez isso, filho? Ela perguntou. Porque está na Bíblia, mãe, respondeu Gabriel com aquela honestidade literal que o caracterizava. Aos Provérbios 31, versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Você não conseguia falar. Então eu falei. Ana Luísa não conseguiu segurar as lágrimas. Mas desta vez, eram lágrimas de esperança. Do outro lado da rua, Dr. Tavares entrava em seu Mercedes preto. Pegou o celular e fez uma ligação. Precisamos resolver isso rápido. O garoto é um problema. Gabriel não dormiu naquela noite. Não porque estivesse preocupado. Seu cérebro não processava preocupação da mesma forma que outras pessoas. Ele não dormiu porque estava trabalhando. O pequeno quarto que dividiam na casa da tia Mariana estava iluminado pela luz fraca de um abajur. Ana Luísa havia finalmente adormecido por volta das 3 da manhã, exausta das emoções do dia. Gabriel, sentado no chão com papéis espalhados ao redor, lia e fazia anotações. Desde os 7 anos, quando descobriu acidentalmente um livro de direito na biblioteca municipal, Gabriel encontrou seu propósito. Outras crianças tinham dificuldade em entender expressões faciais, em fazer amigos, em compreender as regras não ditas da sociedade. Mas a lei? A lei era diferente. A lei tinha regras claras, escritas, lógicas. A lei fazia sentido. Ele memorizara a Constituição Federal em 3 meses. O Código Civil levou 1 ano. O Código de Processo Civil, outro ano. Enquanto estava no 6º ano escolar, onde era constantemente isolado pelos colegas que não entendiam suas peculiaridades, Gabriel estava lendo jurisprudências do STF e STJ. Sua mãe sempre apoiou. Quando os professores diziam que ele deveria socializar mais e estudar coisas de criança, Ana Luísa defendia. Meu filho é feliz assim. Ele encontrou algo que ama. Não vou tirar isso dele. Agora, olhando para a mãe dormindo desconfortavelmente no colchão fino, Gabriel entendeu para que todo aquele conhecimento servia. Não era apenas um interesse especial, era sua missão. Ele abriu o notebook antigo, um presente de aniversário de 3 anos atrás, e começou a digitar. Se não podia ser o advogado oficial, seria o estrategista. Prepararia cada argumento, cada petição, cada contra-ataque. E quando a defensora pública finalmente aparecesse, entregaria tudo pronto. Enquanto Gabriel trabalhava, a 500 quilômetros dali, em um escritório no 15º andar, Dr. Marcelo Tavares estava em uma videoconferência com Roberto Almeida, dono da construtora. Marcelo, eu pago você para resolver problemas, não para criar novos. A voz de Roberto era dura. Um garoto autista? Sério? Você está me dizendo que um garoto está te dando trabalho? Roberto, não é um garoto comum.
Ele conhece a lei melhor que muitos advogados que conheço. E pior, ele está certo. Se esse processo for adiante, vamos perder. Não podemos perder. Você sabe quantas outras famílias estão esperando para ver o resultado desse caso? Se pagarmos uma indenização completa, vai abrir precedente. Teremos 20, 30 processos iguais. Eu sei disso. Então faça o que for necessário. Pague quem precisar pagar. Encontre algo na vida dela. Todo mundo tem esqueleto no armário. Roberto, cuidado com o que está sugerindo. Estou sugerindo que você use todos os recursos legais disponíveis. Questione a capacidade do garoto de ajudá-la. Questione a capacidade dela de cuidar de uma criança especial. Questione tudo. É para isso que eu te pago. A chamada foi encerrada. Dr. Tavares ficou olhando para a vista da cidade através da janela panorâmica. Ele não era um homem mau. Era um homem que havia aprendido que no mundo jurídico, quem tinha dinheiro tinha razão. Mas pela primeira vez em anos, sentiu algo estranho. Vergonha? Não. Era algo mais sutil. Desconforto. 3 dias depois, Ana Luísa recebeu uma ligação. Senhora Ana Luísa? Aqui é a doutora Patrícia Mendes, da Defensoria Pública. Recebi seu caso, li os autos, e preciso dizer, seu filho é extraordinário. Ana Luísa quase deixou o telefone cair de tanta emoção. Doutora, graças a Deus. Quando podemos conversar? Estou com minha agenda lotada, mas vou abrir um espaço amanhã às 4 da tarde. Pode comparecer? E traga seu filho. Preciso conversar com ele também. Quando desligou, Ana Luísa ajoelhou e orou. Senhor, obrigada por não nos abandonar. Obrigada por dar ao meu filho esse dom especial. E me dê forças para lutar. Gabriel estava fazendo a tarefa de matemática quando ela contou. Ele apenas acenou com a cabeça e continuou resolvendo as equações. Mas Ana Luísa percebeu o pequeno sorriso no canto da boca do filho. Era o jeito dele demonstrar alegria. Doutora Patrícia Mendes tinha 42 anos, 20 anos de carreira como defensora pública e havia visto de tudo. Mas quando Gabriel começou a explicar o caso, citando artigos, jurisprudências e até doutrinas de direito civil e processual, ela ficou genuinamente impressionada. Gabriel, quantos anos você disse que tem? 12 anos, 8 meses e 16 dias. E você estudou direito onde? Sozinho. Livros da biblioteca, internet. Assisto gravações de julgamentos do STF e STJ. Leio petições disponíveis online. Analiso sentenças públicas. Doutora Patrícia olhou para Ana Luísa. Senhora Ana, seu filho tem um dom muito raro. Eu sei, doutora, mas ninguém nunca deu valor para isso. Só o chamam de esquisito ou robozinho. Bem, eu dou valor, disse Patrícia voltando-se para Gabriel. Vou ser honesta com você. Li o que Dr. Tavares apresentou. Ele está tentando complicar o processo. Pediu perícia psiquiátrica em você e em sua mãe, alegando que ela é incapaz de tomar decisões racionais por estar sob influência de um menor com possível perturbação mental. São palavras dele, não minhas. Ana Luísa empalideceu. Gabriel, no entanto, permaneceu impassível. Isso é ad hominem, disse simplesmente. Falácia lógica, atacar a pessoa em vez dos argumentos. Isso prova que os argumentos dele são fracos. Exato, concordou Patrícia. Mas infelizmente no tribunal, falácias às vezes funcionam. Precisamos nos preparar. O que faremos? Perguntou Ana Luísa. Vamos aceitar a perícia e vamos usar isso a nosso favor. Gabriel olhou para a doutora Patrícia com o que quase poderia ser considerado respeito. A senhora entende de estratégia. Filho, tenho 20 anos nisso. Ela sorriu. E com você ao meu lado, acho que Dr. Tavares vai ter o maior desafio da carreira dele. A perícia foi agendada para a semana seguinte. Doutor Tavares escolheu pessoalmente o psiquiatra, Dr. Fernando Guzmão, conhecido por laudos que favoreciam quem pagava melhor. Mas Dr. Guzmão não esperava encontrar Gabriel.
Durante 3 horas, o psiquiatra tentou todos os testes, todas as perguntas capciosas, todos os truques para fazê-lo parecer incapaz. Gabriel respondeu tudo com calma, precisão e uma lógica implacável. Quando o Dr. Guzmão perguntou sobre suas obsessões doentias com o direito, Gabriel respondeu: não é obsessão, é interesse especial, característico do espectro autista. Veja, segundo o DSM-5, interesses altamente restritos e fixos são parte dos critérios diagnósticos. Mas isso não significa doença mental, significa diferença neurológica. Meu cérebro processa informações de forma diferente. Sou muito melhor em memorização e padrões lógicos do que em interação social. Isso me torna menos capaz? Ou diferentemente capaz? O laudo de Dr. Guzmão, quando ficou pronto, foi uma decepção para Dr. Tavares. O periciando Gabriel Ferreira Santos apresenta transtorno do espectro autista com alto funcionamento cognitivo. Demonstra capacidade intelectual superior à média para sua idade, particularmente em raciocínio lógico e memória. Não apresenta qualquer perturbação mental que o incapacite. Quanto à genitora, Ana Luísa Ferreira apresenta plena capacidade de discernimento e tomada de decisões. Dr. Tavares leu o laudo 3 vezes. Depois, jogou-o sobre a mesa e praguejou. Seu assistente perguntou: o que fazemos agora? Mudamos de estratégia, respondeu Tavares pegando o telefone. Se não podemos desqualificar o garoto, vamos enterrá-los em burocracia. Vamos pedir adiamentos, juntar mais documentos, complicar até eles desistirem. Era uma guerra de desgaste. E guerras assim favoreciam quem tinha mais recursos. 2 meses se passaram desde a primeira audiência. Gabriel completou 13 anos em uma pequena comemoração na casa da tia Mariana. Não havia festa. Ele não gostava de barulho ou muitas pessoas. Mas Ana Luísa fez o bolo de chocolate que ele gostava e cantaram parabéns só os 3, mãe, filho e tia. Naqueles 60 dias, Dr. Tavares havia cumprido sua promessa. Transformou o processo em um labirinto burocrático. Cada documento que doutora Patrícia apresentava, ele contestava. Cada testemunha que Ana Luísa oferecia, ele impugnava. Cada laudo técnico era rebatido com outro laudo comprado que dizia o contrário. O processo que deveria durar meses ameaçava se arrastar por anos. Ana Luísa estava ficando doente. O estresse cobrava seu preço. Ela havia emagrecido 8 quilos, tinha crises de ansiedade e algumas noites acordava sem conseguir respirar direito. O médico diagnosticou síndrome do pânico. Gabriel observava tudo com aquela percepção aguçada que o caracterizava. Ele entendia que precisavam mudar o jogo. Mas como? Foi numa noite de insônia que a resposta veio. Gabriel estava relendo pela 10ª vez os documentos da construtora quando algo clicou em sua mente. Havia um padrão. Os laudos apresentados pela defesa eram todos assinados pela mesma empresa de engenharia. Tecnolab Perícias. Os nomes dos engenheiros mudavam, mas o CNPJ era sempre o mesmo. Ele pegou o notebook e começou a pesquisar. Tecnolab Perícias. CNPJ 12.345.678, dado 0001, 90. Sócio principal, Fernando Almeida Tavares. Fernando Almeida Tavares. Tavares. Gabriel procurou mais. Fernando era irmão de Marcelo Tavares. O advogado e o dono da empresa de perícias eram irmãos. Isso era conflito de interesses? Impedimento? Gabriel abriu o código de ética da OAB, que obviamente havia memorizado. Artigo 2º, parágrafo único, item 4º. O advogado deve abster-se de patrocinar causa quando nela estiver interessado o magistrado, membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, ou seus cônjuges ou companheiros, ascendentes ou descendentes, irmãos ou cunhados. Irmãos. A empresa que produzia os laudos era de propriedade do irmão do advogado, e nenhum dos laudos divulgava isso. Pior,
havia sinais claros de que os valores eram superfaturados. Um laudo simples custando R$ 50 mil? Absurdo! Gabriel sentiu algo que não sentia com frequência. Excitação. Na manhã seguinte, ele acordou Ana Luísa. Mãe, precisamos falar com doutora Patrícia. Urgente. Isso é grave, disse doutora Patrícia após ouvir a explicação de Gabriel. Muito grave. Se conseguirmos provar que os laudos são tendenciosos por causa do parentesco e que há superfaturamento, podemos não apenas invalidar as perícias da defesa, mas também processar o doutor Tavares por violação ética. Posso provar, disse Gabriel, entregando uma pasta com documentos impressos. Comparei os preços da Tecnolab com outras empresas do mercado. São 3 vezes mais caros. E encontrei processos antigos em que a Tecnolab atuou sempre em casos defendidos pelo escritório do Dr. Tavares. Sempre. Doutora Patrícia folheou os documentos com crescente admiração. Gabriel, você fez em 2 meses o trabalho de 6 meses de investigação. Como? Eu não durmo muito, ele respondeu literalmente. E gosto de padrões. Vi o padrão e segui ele. Vou apresentar isso ao juiz imediatamente. Isso muda tudo. Quando o Dr. Tavares recebeu a notificação judicial sobre a descoberta, seu rosto perdeu a cor. Ele ligou imediatamente para o irmão. Fernando, você disse que ninguém ia descobrir. Como descobriram? Os documentos são legais. Um garoto autista de 13 anos descobriu, Fernando. Um garoto! Do outro lado da linha, Fernando ficou em silêncio. O que fazemos agora? Eu não sei, admitiu Marcelo, algo que raramente fazia. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, eu não sei. A audiência seguinte foi tensa. O juiz tinha diante de si a petição de doutora Patrícia detalhando o conflito de interesses. A sala estava lotada. A notícia havia vazado para a imprensa e alguns jornalistas estavam presentes. Dr. Tavares, começou o juiz com voz grave. Gostaria de se manifestar sobre as acusações? Tentar novamente e continuar? Dr. Tavares, começou o juiz com voz grave. Gostaria de se manifestar sobre as acusações de conflito de interesses e possível fraude processual? Marcelo Tavares levantou-se lentamente. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, suas mãos tremiam levemente. Ele ajeitou o nó da gravata, ganhou tempo bebendo um gole de água e finalmente falou. Excelência, não há nada de ilegal na atuação da empresa Tecnolab. Meu irmão é engenheiro respeitado, com mais de 15 anos de experiência. O fato de sermos irmãos não invalida a qualidade técnica dos laudos apresentados. Quanto aos valores, eles refletem a expertise diferenciada que a empresa oferece. O senhor informou ao tribunal sobre esse parentesco? Perguntou o juiz secamente. Silêncio. Doutor Tavares, respondi. O senhor informou? Não, excelência, mas não há exigência legal específica de Código de Ética da OAB, artigo 2º, parágrafo único. A voz de Gabriel cortou o ar. Todos se viraram para ele. O menino estava de pé, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, olhando fixamente para um ponto na parede acima da cabeça do juiz. O advogado deve abster-se de patrocinar causa quando nela estiver interessado, entre outros, seus irmãos. A empresa do irmão dele recebeu mais de R$ 200 mil em laudos neste processo. Ele está interessado financeiramente. Deveria ter se declarado impedido. Doutora Patrícia acrescentou. Excelência, além disso, fizemos um levantamento. Nos últimos 5 anos, a Tecnolab atuou em 47 processos. Em 45 deles, o advogado era o Dr. Tavares ou seu escritório. Em todos os 45, os laudos favoreceram seus clientes. A probabilidade estatística disso acontecer naturalmente é menor que 0,1%. Um murmúrio percorreu a sala. Os jornalistas anotavam freneticamente. Dr. Tavares sentiu o chão desabar sob seus pés. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Dr. Tavares, isso é extremamente grave.
Vou declarar nulos todos os laudos apresentados pela Tecnolab neste processo. Além disso, vou oficiar a OAB para que investigue possível violação ética. O senhor tem algo mais a declarar? Marcelo Tavares olhou para Gabriel. Aquele menino magro, com suas peculiaridades autistas, com sua voz monótona e seus movimentos repetitivos, havia destruído em minutos uma estratégia que levou meses para construir. E a expressão no rosto de Gabriel não era de vitória, de raiva ou de satisfação. Era apenas neutra. Ele havia apenas seguido a lógica, encontrado a verdade, apresentado os fatos. Não, Excelência, disse Tavares derrotado. Muito bem. Vou determinar que sejam produzidas novas perícias, desta vez por perito nomeado pelo próprio juízo, imparcial. E antecipo algo. Já li os laudos originais do município que condenaram a construção. São conclusivos. Este processo está chegando ao fim, Dr. Tavares. E não da maneira que seu cliente esperava. Quando a audiência terminou, Ana Luísa abraçou Gabriel tão forte que ele protestou. Mãe, está apertado. Desculpe, filho. Desculpe. É que você salvou a gente. Eu só segui a lógica, respondeu Gabriel. E a Bíblia diz em Efésios 5:11. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Eles estavam fazendo algo errado na escuridão. Eu apenas acendi a luz. Do lado de fora do fórum, os jornalistas cercaram Ana Luísa e Gabriel. Microfones e câmeras foram empurrados em direção a eles. Gabriel imediatamente recuou. Barulho e multidão eram seus piores pesadelos sensoriais. Doutora Patrícia interveio. Por favor, respeitem o espaço do menino. Ele é autista e isso é muito estressante para ele. Uma repórter, mais sensível, abaixou o microfone e perguntou gentilmente de uma distância segura. Gabriel, você pode nos contar como descobriu sobre a fraude? Gabriel não olhou para ela, mas respondeu. Não foi difícil. Eu procurei padrões. Padrões são fáceis de ver quando você presta atenção. A maioria das pessoas não presta atenção suficiente. Você quer ser advogado quando crescer? Eu já sou advogado, respondeu Gabriel com aquela literalidade característica. Só não tenho o registro ainda, mas vou ter. Em 6 anos, quando fizer 18 anos e puder fazer o exame da OAB. E se você passar no exame da OAB aos 18? Não é se, é quando, corrigiu Gabriel. A taxa de aprovação depende de preparação adequada. Eu tenho 11 anos de preparação pela frente. A probabilidade é favorável. Os jornalistas sorriram. Aquele menino era extraordinário. Mas, enquanto mãe e filho voltavam para casa naquela noite, em um escritório luxuoso, uma conversa muito diferente acontecia. Roberto, acabamos de perder, disse Dr. Tavares ao telefone, a voz pesada. O garoto descobriu sobre Fernando. Os laudos foram anulados. A OAB vai investigar. É questão de tempo até perdermos o processo. Quanto? Perguntou Roberto Almeida, dono da construtora. Como assim? Quanto vamos ter que pagar? No mínimo o valor integral do apartamento, mais correção, mais danos morais. Estou estimando em R$ 400 mil. Talvez 500. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Sabe o que é engraçado, Marcelo? Há 3 meses, oferecemos 125 mil para ela. Se tivesse aceitado, teríamos economizado 300 mil e ainda estaríamos construindo da mesma forma merda que sempre construímos. Roberto? E você sabe quem me impediu de ter esse prejuízo? Um garoto autista de 13 anos. Um garoto que a sociedade chama de retardado, esquisito, deficiente. Ele nos deu a maior lição de moral e de direito que já recebemos. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou pagar o que devo. Vou reformar o prédio direito. E vou parar de construir porcaria. Porque se aquele menino tem coragem de enfrentar gente como eu, então eu preciso ter coragem de olhar no espelho e ver o que me tornei.
Marcelo Tavares ficou chocado. Em 15 anos trabalhando para Roberto, nunca o ouvira falar assim. Você está falando sério? Completamente. E Marcelo? Você também deveria pensar no que esse caso significa, para sua carreira, para sua ética, para sua alma. A ligação foi encerrada. Marcelo ficou sozinho em seu escritório de luxo, olhando pela janela para a cidade iluminada. Ele pensou em Gabriel, em Ana Luísa, em quantas outras famílias ele ajudara a destruir ao longo dos anos em nome de gordos honorários. E pela primeira vez em muito tempo, Marcelo Tavares sentiu algo que não sentia desde que era um jovem advogado recém-formado, cheio de ideais: vergonha. Na manhã seguinte, uma notícia bombástica chegou por e-mail para a doutora Patrícia. A construtora Almeida e Associados, por meio deste, apresenta a proposta de acordo nos seguintes termos. 1. Devolução integral do valor pago pelo apartamento, corrigido monetariamente. 2. Pagamento de R$150 mil a título de danos morais. 3. Fornecimento de apartamento equivalente em empreendimento de qualidade comprovada, sem custo adicional. 4. Compromisso público de reforma completa do residencial Bela Vista, conforme normas técnicas. Valor total do acordo: R$550 mil. Aguardamos resposta. Doutora Patrícia ligou imediatamente para Ana Luísa, que não conseguiu falar por 5 minutos. Apenas chorou. Quando finalmente conseguiu, disse: É mais do que eu pedi. É muito mais. É justiça, Ana. É o que você sempre mereceu. Naquela noite, Gabriel estava fazendo sua lição de casa quando Ana Luísa se sentou ao lado dele. Filho, você sabe que o que você fez foi incrível, né? Eu só usei a lei corretamente, respondeu Gabriel, sem parar de escrever. Não, você fez mais que isso. Você mostrou que uma pessoa, mesmo sendo diferente, mesmo sendo criança, pode mudar o mundo. Pode fazer justiça. Pode vencer os poderosos. Gabriel parou de escrever. Pensou por um momento. Mãe, eu não sou normal. Eu sei disso. Na escola me chamam de robô. Dizem que sou esquisito porque não gosto de festas barulhentas e porque sei todas as leis de cor. Mas talvez ser diferente seja o meu superpoder, porque eu vejo coisas que outros não veem. Eu lembro de coisas que outros esquecem. E Deus me fez assim por um motivo. Por qual motivo, filho? Gabriel finalmente olhou para a mãe. Um raro momento de contato visual direto. Para proteger você. E para proteger outras pessoas que precisam de justiça, mas não sabem como conseguir. Ana Luísa o abraçou, desta vez mais gentilmente, respeitando seus limites sensoriais. E agradeceu a Deus pela milésima vez por aquele filho extraordinário que o mundo não entendia, mas que ela amava mais que tudo. 3 semanas depois, a audiência final estava marcada. O novo laudo pericial havia sido apresentado e era devastador para a construtora. Falhas estruturais graves, materiais abaixo do padrão, projeto em desacordo com as normas da ABNT. O perito nomeado pelo juízo concluiu que o prédio inteiro oferecia risco aos moradores. Apesar do acordo proposto, o juiz decidiu que o processo deveria ser concluído formalmente. Havia interesse público em jogo. Outros 23 moradores do residencial Bela Vista haviam movido ações semelhantes, e a sentença deste caso seria um precedente importante. A sala de audiências estava lotada. Além das partes envolvidas, havia representantes da imprensa, estudantes de direito que souberam da história e quiseram assistir, e até mesmo alguns advogados curiosos para ver o menino prodígio autista em ação. Gabriel estava desconfortável com tanta gente. Suas mãos tremiam levemente e ele balançava o corpo quase imperceptivelmente. Ana Luísa segurou sua mão, um toque firme mais gentil que ele havia aprendido a aceitar como âncora em momentos de sobrecarga sensorial. Ah, eu sei que é difícil, filho, sussurrou ela. Mas é a última vez. Depois disso acabou. Gabriel assentiu e fechou os olhos, respirando profundamente, usando a técnica que a terapeuta ocupacional havia ensinado para lidar com a ansiedade. O juiz Henrique Drummond entrou
e todos se levantaram. Quando se sentou, ele passou um longo momento olhando para os papéis à sua frente. Então, ergueu os olhos e começou. Estamos aqui para a audiência de instrução e julgamento do processo número 4.68882. Mas antes de prosseguirmos com os trâmites formais, gostaria de fazer algumas observações. Ele olhou para Gabriel. Jovem Gabriel, em 35 anos como magistrado, vi muitos casos. Vi advogados brilhantes e vi advogados incompetentes. Vi justiça sendo feita e vi injustiças sendo cometidas. Mas raramente vi algo como o que presenciei neste processo. Um menino de 13 anos com autismo que não apenas compreende a lei em profundidade, mas que tem algo que muitos advogados perdem ao longo da carreira: o senso de justiça verdadeira. O juiz fez uma pausa. Você me lembrou porque me tornei juiz. Me lembrou que a lei não é um jogo de xadrez onde quem tem mais recursos ganha. A lei existe para proteger os vulneráveis, para equilibrar as injustiças, para garantir que Davi tenha chance contra Golias. Gabriel estava processando as palavras. Não completamente confortável com elogios. Nunca estava, mas entendendo o significado. Dr. Tavares, sentado do outro lado da sala, estava irreconhecível. Não usava o terno italiano impecável de sempre, mas um traje simples. Seus olhos estavam fundos, como de quem não dormiu direito há semanas. Quando o juiz terminou de falar, ele levantou-se. Excelência, gostaria de fazer um registro antes de prosseguirmos. Prossiga, Dr. Tavares. Eu gostaria de pedir desculpas formais à senhora Ana Luísa e ao jovem Gabriel. Minha conduta neste processo foi antiética. Permiti que interesses financeiros superassem meus deveres profissionais. Usei táticas protelatórias e desonestas. E pior, tentei usar a condição de autismo do menino para desqualificá-lo, quando, na verdade, essa condição é justamente o que o torna tão extraordinário em sua compreensão da lei. Murmúrios de surpresa percorreram a sala. Ana Luísa olhou atônita. Até Gabriel pareceu surpreendido, seus olhos piscando rapidamente. Um sinal de que estava processando algo inesperado. Estou renunciando ao caso, continuou Tavares. E a representação da construtora Almeida em qualquer outro processo. Além disso, já comuniquei à OAB que aceito as sanções decorrentes da investigação ética. Não vou me defender. O que fiz está claro. Mereço as consequências. Ele se virou para Gabriel. Garoto, você não apenas venceu este caso. Você me venceu. Me mostrou que eu havia me tornado exatamente o tipo de advogado que jurei nunca ser quando me formei. E por isso, de um jeito estranho, te agradeço. Porque você me deu a chance de recomeçar de maneira correta. Gabriel não sabia o que dizer. Sua mãe havia lhe ensinado que quando alguém pede desculpas, você deve aceitá-las. Então ele disse, com aquela voz monótona característica. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos cometem erros. O importante é reconhecer e corrigir. Então, aceito suas desculpas. Tavares acenou com a cabeça e saiu da sala. O processo continuou rapidamente após isso. O novo advogado da construtora, Roberto Almeida, havia contratado alguém novo. Confirmou os termos do acordo. A construtora havia até aumentado o valor dos danos morais para R$200 mil, totalizando R$600 mil. Doutora. Patrícia apresentou os argumentos finais. Excelência. Este caso representa muito mais do que uma disputa contratual. Representa a luta de uma mãe solo, trabalhadora, que economizou durante 15 anos para dar um lar digno ao seu filho. Representa a vulnerabilidade das famílias de baixa renda diante de construtoras inescrupulosas que priorizam lucro sobre segurança. E representa, sobretudo, a prova de que conhecimento, coragem e fé podem vencer até os oponentes mais poderosos. Ela olhou para Gabriel. Este menino, que a sociedade muitas vezes marginaliza por ser diferente, provou ser mais ético, mais sábio e mais justo que profissionais com décadas de experiência. E espero, Excelência, que esta sentença sirva de precedente
Que outras famílias vejam que há esperança. Que justiça é possível. O juiz anotou cuidadosamente e então pronunciou: o acordo é homologado. Declaro extinto o processo com resolução de mérito. A construtora Almeida deverá cumprir todos os termos acordados no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000. Além disso, determino que cópia desta sentença seja enviada ao Ministério Público para que investigue possíveis crimes contra as relações de consumo e contra a ordem urbanística. Determino também que cópia seja enviada ao CREA para a investigação dos engenheiros responsáveis pelo projeto. Por fim, registro nos autos meu reconhecimento público ao jovem Gabriel Ferreira Santos, exemplo de superação, inteligência e caráter. Bateu o martelo. Está encerrado. A sala explodiu em aplausos. Gabriel imediatamente tampou os ouvidos. Barulho demais. Mas havia um pequeno sorriso em seu rosto. Ana Luísa chorava copiosamente, mas eram lágrimas de alegria pura. Doutora Patrícia a abraçou. Repórteres tentaram se aproximar, mas foram contidos pelos seguranças a pedido do juiz, que havia instruído que respeitassem o espaço do menino. Do lado de fora, numa tarde ensolarada, mãe e filho caminharam lentamente. Mãe, posso fazer uma pergunta? Disse Gabriel. Claro, filho. Por que as pessoas aplaudiram? Eu apenas fiz o que era certo. O que era lógico. Por que isso é tão surpreendente para eles? Ana Luísa parou e olhou para o filho com ternura infinita. Porque, meu amor, muitas pessoas esquecem o que é certo ao longo da vida. Esquecem que a lei existe para proteger, não para oprimir. Esquecem que justiça não é sobre quem tem mais dinheiro. E você, com seus 13 anos e seu jeitinho especial de ver o mundo, lembrou a todos disso. Gabriel processou a informação e acenou. Entendo. Então eu fui um lembrete. Você foi muito mais que isso. Você foi um milagre. Estatisticamente, milagres são eventos de probabilidade extremamente baixa. Gabriel. Ela interrompeu sorrindo. Às vezes você pode só aceitar o elogio. Ok. Aceito. Eles riram juntos, e naquele momento, sob o sol da tarde, após meses de luta, Ana Luísa sentiu finalmente que poderia respirar. 6 meses depois, Ana Luísa e Gabriel se mudaram para um novo apartamento. Era no bairro Jardim das Acácias, um empreendimento da própria construtora Almeida, mas desta vez, construído corretamente. Roberto Almeida havia pessoalmente supervisionado a obra, garantindo que cada detalhe seguisse as normas técnicas. No dia da mudança, ele apareceu pessoalmente com um envelope. Senhora Ana Luísa, Gabriel. Cumprimentou ele, visivelmente desconfortável, mas sincero. Gostaria de entregar isso pessoalmente. Dentro do envelope estava a escritura do apartamento, totalmente quitada, e um cheque adicional de R$ 50.000. O que é isso? Perguntou Ana Luísa, confusa. É um pedido de desculpas que dinheiro nunca vai compensar completamente. Mas é um começo. O apartamento é de vocês. E o cheque... Bem, pensei que Gabriel pudesse usar para a faculdade de Direito. Ele vai ser um advogado extraordinário um dia. Gabriel, que estava organizando seus livros em ordem alfabética na estante nova, virou-se. Obrigado, Sr. Almeida. Mas eu não vou precisar usar isso para a faculdade. Não? Não, porque vou ganhar uma bolsa integral. Minha média é 9,8 e tenho 7 anos pela frente para manter esse nível. A probabilidade de conseguir bolsa é de 94%. Mas vou usar o dinheiro para abrir um escritório de advocacia popular quando me formar. Para ajudar pessoas como minha mãe. Roberto sorriu genuinamente impressionado. Você é realmente especial, garoto. Eu sei. Respondeu Gabriel com aquela literalidade desarmante. Minha mãe me diz isso todo dia. A história de Gabriel se espalhou. Primeiro localmente, depois regionalmente, até que uma rede nacional de televisão fez uma reportagem especial. O menino autista que venceu uma construtora. O programa mostrou sua rotina. Acordar às 6 da manhã, estudar direito por 2 horas antes da escola
Ir para o 7º ano, onde ainda era considerado esquisito pelos colegas, voltar para casa e estudar mais 3 horas, sempre focado, sempre disciplinado. Mostraram seu quarto, paredes cobertas com cópias de artigos da Constituição, códigos jurídicos empilhados organizadamente, anotações meticulosas sobre jurisprudências. E no centro de tudo, uma foto emoldurada dele com a mãe e uma frase bordada por Ana Luísa pendurada na parede. Provérbios 31:8. Abre a tua boca a favor do mudo. A repórter perguntou: Gabriel, você sofre bullying na escola por ser diferente? Sim, respondeu ele honestamente. Me chamam de robô. Dizem que sou estranho porque não quero jogar futebol no recreio e prefiro ler Código Civil. Um menino me empurrou semana passada e disse que autista é deficiente. E como você lida com isso? Eu lembro que Isaac Newton provavelmente era autista. Albert Einstein também. Muitos gênios tinham características do espectro. Então, quando me chamam de deficiente, eu penso, eles estão objetivamente errados. Eu não sou menos capaz. Sou diferentemente capaz. E essa diferença me permitiu ver padrões que um advogado experiente não viu. Então, quem realmente tem a deficiência? Eu, que sou diferente? Ou eles, que não conseguem enxergar além do normal? A resposta viralizou. Em uma semana, tinha 5 milhões de visualizações no YouTube. Pais de crianças autistas compartilhavam aos montes, chorando de emoção. Educadores usavam nas escolas para falar sobre neurodiversidade. Gabriel, sem querer, havia se tornado um símbolo. E cartas começaram a chegar. Centenas delas. Pessoas com problemas jurídicos pedindo ajuda. Gabriel não podia atuar como advogado. Ainda era menor e não tinha OAB, mas ele podia orientar. Com a ajuda de Doutora Patrícia, criaram um projeto, Justiça para Todos. Gabriel analisava casos enviados por e-mail, identificava os argumentos jurídicos relevantes e preparava orientações básicas. Doutora Patrícia e outros advogados voluntários então pegavam os casos mais urgentes e ofereciam assistência gratuita. Em um ano, o projeto ajudou 143 famílias. Uma delas era de Dona Marta, uma senhora de 70 anos que estava sendo despejada injustamente. Gabriel identificou que o processo de despejo havia violado o seu direito de defesa. Com a ajuda do projeto, ela não só evitou o despejo, como ganhou indenização por danos morais. Outra era de João, um homem que havia sido demitido por justa causa injustamente. Gabriel encontrou inconsistências no processo administrativo da empresa. João foi reintegrado e recebeu todos os salários atrasados. História após história. Justiça após justiça. No aniversário de 15 anos de Gabriel, Ana Luísa organizou uma pequena comemoração. Só família próxima, como ele gostava. Mas havia uma surpresa. Doutora Patrícia chegou com um embrulho grande. Gabriel, isso é para você, de todos os advogados e advogadas que trabalham no projeto Justiça para Todos. Ele abriu cuidadosamente. Era uma placa de madeira entalhada com uma balança, símbolo da justiça, e uma inscrição, para Gabriel Ferreira Santos, que nos ensinou que a verdadeira justiça não está nos diplomas ou nos escritórios luxuosos, mas no coração daqueles que ousam defender o que é certo. Você já é advogado nos olhos de todos que você ajudou. Gabriel passou os dedos pela gravura, processando a emoção de uma forma que seu cérebro permitia. Isso vai ficar na parede do meu escritório, disse ele. Quando eu tiver em 3 anos. 3 anos? Perguntou doutora Patrícia. Você vai ter 18 em 3 anos, mas ainda vai estar na faculdade? Não vou fazer faculdade, corrigiu Gabriel. Vou fazer o exame da OAB direto. O artigo 8, inciso 4º do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, permite que quem tenha 3 anos de atividade jurídica comprove experiência e preste o exame. Eu já tenho 8 anos de estudo intensivo e 2 anos de trabalho no projeto. Com mais 3 anos, vou ter o conhecimento e a experiência necessários. A faculdade seria redundante para mim.
Todos ficaram em silêncio, processando a informação. Isso é possível? Perguntou Ana Luísa. Tecnicamente, é uma interpretação ousada do regulamento, admitiu doutora Patrícia. Mas conhecendo Gabriel, ele vai encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Já estou preparando os argumentos, disse Gabriel simplesmente. E ele cumpriu sua palavra. Aos 18 anos, depois de uma batalha jurídica com a própria OAB, ironicamente usando os mesmos princípios que havia usado contra a construtora, Gabriel conseguiu autorização para prestar o exame da OAB sem diploma de bacharel em Direito. A história foi para todos os jornais. Jovem autista quebra precedente e prestará OAB sem faculdade. Houve controvérsias. Muitos advogados reclamaram. Ele está desvalorizando a profissão, diziam alguns. É um absurdo permitir isso, diziam outros. Mas quando Gabriel prestou o exame, algo extraordinário aconteceu. Ele obteve 98 de 100 pontos, a segunda maior nota da história do exame naquele estado. Na prova prático-profissional, sua peça processual foi considerada tecnicamente perfeita pelos examinadores. Aos 18 anos e 6 meses, Gabriel Ferreira Santos tornou-se oficialmente advogado. No NIAJU. O escritório que abriu era simples: 2 salas em um prédio modesto, uma secretária e uma placa na porta: Gabriel F. Santos, Advocacia Popular. No primeiro mês, atendeu 53 pessoas gratuitamente. No primeiro ano, ganhou 82% dos casos que pegou. 5 anos depois, seu escritório tinha 15 advogados, todos comprometidos com a mesma missão: justiça para quem não pode pagar. Ana Luísa, agora com 55 anos, trabalhava como administradora do escritório. Havia voltado a estudar, estava terminando um curso técnico em gestão. E era a pessoa mais orgulhosa do mundo. Sabe, filho, ela disse num dia qualquer, enquanto organizavam processos. Tem dias que eu ainda não acredito em tudo o que aconteceu. Parece um sonho. Gabriel, agora com 23 anos, mais confortável socialmente, mas ainda com suas peculiaridades autistas preservadas, respondeu: estatisticamente não foi um sonho. Foi uma sequência de decisões lógicas, trabalho árduo e aplicação correta da lei. Gabriel, você pode parar de ser tão literal por um segundo? Ele sorriu. Um sorriso genuíno, algo que havia aprendido a fazer mais frequentemente com os anos. Ok. Então vou dizer assim: foi a graça de Deus. Ele me fez diferente por um propósito, e esse propósito é defender quem não tem voz. Como está em Provérbios 31:8? Lembra? Lembro, filho. Lembro todo dia. Eles voltaram ao trabalho em silêncio confortável, mãe e filho, lado a lado, continuando a missão que havia começado naquela sala fria de tribunal anos atrás. Hoje, Gabriel Ferreira Santos tem 30 anos. Seu escritório é referência nacional em advocacia popular. Ele escreveu 3 livros sobre direito processual civil, todos best-sellers. Dá palestras sobre autismo e neurodiversidade em universidades e continua atendendo gratuitamente 3 dias por semana. Ele nunca se casou, relacionamentos românticos continuam sendo um mistério para ele. Mas tem uma família enorme: sua mãe, sua tia Mariana, doutora Patrícia, que se tornou praticamente uma segunda mãe, e centenas de clientes que consideram ele um herói. Quando perguntam qual foi o caso mais importante de sua carreira, ele sempre responde: o da minha mãe. Não porque foi o mais complexo juridicamente, mas porque foi o que me ensinou que a lei, quando usada corretamente, pode mudar vidas, pode devolver dignidade, pode trazer justiça real. E quando perguntam o que ele diria para outras crianças autistas que se sentem diferentes, excluídas, defeituosas, ele responde: vocês não são defeituosos, vocês são diferentes. E diferente não é menos, diferente pode ser extraordinário. Encontrem o que amam, estudem, tentar novamente e continuar. Epílogo. Continuação.
Vocês não são defeituosos. Vocês são diferentes. E diferente não é menos. Diferente pode ser extraordinário. Encontrem o que amam, estudem com paixão e usem seus talentos únicos para tornar o mundo melhor. Porque às vezes é justamente por sermos diferentes que conseguimos ver soluções que outros não veem. Em uma tarde de sexta-feira, 10 anos após a vitória contra a construtora, Gabriel estava em seu escritório quando a secretária anunciou uma visita inesperada. Doutor Gabriel, tem um senhor aqui que gostaria de falar com o senhor. Diz que é antigo conhecido. Quando a porta se abriu, Gabriel reconheceu imediatamente. Era Marcelo Tavares. Mas não era o mesmo homem prepotente de 10 anos atrás. Esse Marcelo tinha cabelos grisalhos, olhos cansados, mas gentis, e trajava roupas simples. Gabriel, disse ele, a voz hesitante. Não sei se você vai querer me receber, mas... Entre, Dr. Tavares. Gabriel interrompeu, fazendo um gesto para a cadeira. Sem rancor. Romanos 12:21 diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Marcelo sentou-se visivelmente emocionado. Eu vim agradecer. Sei que parece estranho, mas é verdade. Depois daquele caso, a OAB me suspendeu por 2 anos. Perdi meu escritório, meus clientes, minha reputação. Perdi tudo. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Mas ganhei algo muito mais valioso. Minha alma de volta. Hoje trabalho como advogado voluntário em uma ONG que atende população de rua. Ganho pouco, moro em um apartamento pequeno, mas durmo em paz pela primeira vez em décadas. E é graças a você. Você me mostrou o que eu havia me tornado. Me deu a chance de recomeçar. Gabriel processou as palavras com aquela intensidade característica. O senhor fez a escolha de mudar. Eu apenas apresentei os fatos. A mudança foi sua. Mesmo assim, obrigado. E tem outra coisa. Marcelo tirou um envelope do bolso. Guardei isso por 10 anos, esperando o momento certo. É uma carta que escrevi para você no dia seguinte àquela audiência final. Nunca tive coragem de entregar, mas acho que agora é a hora. Gabriel pegou o envelope e leu em silêncio. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão, com caligrafia trêmula. Falava sobre arrependimento, sobre redenção, sobre como um menino autista de 13 anos havia feito mais pela justiça em alguns meses do que ele fizera em 20 anos de carreira. Terminava com uma frase em latim: Ex tenebris lux, das trevas à luz. Quando terminou de ler, Gabriel dobrou a carta cuidadosamente e guardou. Vou manter isso. Como lembrete de que pessoas podem mudar. E de que a justiça não é sobre vingança, mas sobre restauração. Os dois conversaram por mais 1 hora. Marcelo contou sobre os casos que estava atendendo, as pessoas que estava ajudando. Gabriel compartilhou sobre o crescimento do escritório e os projetos futuros. Quando Marcelo estava saindo, virou-se mais uma vez. Gabriel, você era um menino extraordinário. Agora é um homem extraordinário. O mundo precisa de mais pessoas como você. O mundo não precisa de mais pessoas como eu, corrigiu Gabriel com aquela literalidade que nunca abandonara. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a fazer o que é certo, independentemente das consequências. E isso qualquer um pode escolher ser. Naquela noite, no apartamento que dividia com a mãe, Ana Luísa havia insistido em continuar morando junto, e ele não se opôs. Gabriel estava jantando quando ela perguntou: Filho, você é feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Felicidade era um conceito abstrato que ele ainda tinha dificuldade em processar completamente. Defina feliz, mãe. Ana Luísa sorriu. Você sente que está fazendo o que deveria fazer? Que sua vida tem propósito? Gabriel pensou por um momento, mastigando metodicamente. Sim. Acordo todos os dias sabendo que vou usar meu conhecimento para ajudar pessoas. Isso cria uma sensação de satisfação mensurável. Então, pela sua definição, sim, sou feliz. E você nunca se arrependeu de não ter tido uma infância normal?
De não ter ido a festas, ter namoradas, fazer coisas típicas de adolescentes? Mãe, eu não sei o que é normal, mas sei o que é significativo. Eu poderia ter ido a festas e me sentido desconfortável e deslocado. Ou poderia estudar direito e eventualmente salvar nosso apartamento, mudar sua vida e ajudar centenas de outras pessoas. A segunda opção teve um impacto estatisticamente muito maior. Então não me arrependo. Ana Luísa se levantou, contornou a mesa e beijou o topo da cabeça do filho. Você sabe que é o maior presente que Deus me deu, né? Tecnicamente, eu não sou um presente. Sou seu filho biológico, resultado de... Gabriel. Ok. Aceito o elogio. Você também é... importante para mim. Muito importante. Na verdade, estatisticamente falando, você é a pessoa mais importante da minha vida, com 98% de certeza. E os outros 2%? Margem de erro. Preciso sempre deixar margem de erro. Eles riram juntos. Aquele riso único que só mãe e filho compartilham após anos de cumplicidade. A história de Gabriel não é apenas sobre um menino autista que venceu uma construtora. É sobre muito mais. É sobre uma mãe que nunca desistiu, que trabalhou 15 anos para dar um lar ao filho e que, mesmo quando tudo desmoronou literalmente, encontrou forças para continuar lutando. É sobre como as diferenças neurológicas não são deficiências, mas formas únicas de ver e interagir com o mundo, formas que podem ser incrivelmente valiosas quando direcionadas corretamente. É sobre fé. Gabriel sempre citava a Bíblia não como enfeite retórico, mas como verdadeiro guia moral. Abre a tua boca a favor do mudo. Não era apenas um versículo decorado, mas um mandamento de vida. É sobre como o sistema de justiça, apesar de suas falhas, ainda pode funcionar quando pessoas corajosas decidem enfrentá-lo com conhecimento, preparação e determinação. É sobre a importância de encontrar seu propósito. Gabriel encontrou o dele aos 7 anos em uma biblioteca municipal. Você já encontrou o seu? E, principalmente, é sobre esperança. Esperança de que não importa quão poderoso seja seu oponente, quão impossível pareça a situação, ou quão diferente você seja, com conhecimento, coragem e fé, a justiça é possível. Hoje, Gabriel continua seu trabalho. Ele atende pessoalmente cada cliente novo que chega ao escritório, olha nos olhos deles, ainda que por breves segundos, ainda que com dificuldade, e diz a mesma frase que aprendeu com a mãe: Eu vou lutar por você. Porque todos merecem justiça, não apenas quem pode pagar por ela. E até agora, em sua carreira de 12 anos como advogado, ele mantém um recorde impressionante. 91% de vitórias em processos finalizados. Mas mais importante que o número é o impacto. 1.247 famílias tiveram suas vidas mudadas por seu trabalho. Quando perguntam qual é seu maior sonho, ele responde sem hesitar: que um dia, histórias como a minha e da minha mãe não sejam exceções, mas a regra. Que um dia, qualquer pessoa, não importa quão pobre ou diferente seja, possa entrar em um tribunal e ter a certeza de que receberá justiça real. Esse é meu sonho. E enquanto eu respirar, vou trabalhar para torná-lo realidade. E então volta para seus códigos, suas petições, seus clientes. Porque para Gabriel Ferreira Santos, o menino autista que se tornou advogado aos 18 anos, o trabalho nunca termina enquanto houver uma única pessoa precisando de defesa. A balança da justiça pode ser lenta, pode ser imperfeita. Mas nas mãos certas, com as motivações certas, ela ainda pode pesar corretamente. E Gabriel, com suas peculiaridades autistas, sua mente brilhante e seu coração guiado pela fé, é exatamente o tipo de pessoa certa para segurar essa balança. Gostou dessa história inspiradora? Se a jornada de Gabriel tocou seu coração e mostrou que ser diferente pode ser seu maior superpoder, inscreva-se no canal para não perder outras histórias reais e emocionantes de superação, fé e justiça.
Aperte o sino das notificações para ser avisado quando postarmos novos conteúdos. Deixe nos comentários. Você conhece alguém com uma história de superação parecida? Compartilhe conosco. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam que a justiça é possível para todos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para não desistir dos nossos sonhos. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Provérbios 31:8.